והרינו והרינו בבניונו. Então, cada uma das 10 sefirotes, por sua vez, compreende 10 subsefirotes. Então, veja, a gente já viu isso em outra aula, mas a gente vai continuar aqui para fazer uma construção bem concreta dentro de vocês. A gente tem, dentro de cada sefirote, 10 sefirotes. E aí, o que acontece? A gente tem Keter, Binah, Zirampim, e tem, cada uma delas vai ter a sua própria sefirote. E aí, dentro dela, tem 10 subsefirotes. Então, eu tenho 10 subsefirotes em Keter. Eu tenho 10 sefirotes em Binah. Eu tenho 10 subsefirotes em Keter, em Rohimá, agora em Binah. Eu tenho 10 subsefirotes em Zirampim. E eu tenho 10 subsefirotes em Malhut. Então, veja, é algo bem definido através dessas subidas. Cada sefirote vão ter 10 sefirotes. E isso quer dizer que também dentro da sefirote de sefirote, eu também tenho 10 sefirotes. Ou seja, se eu venho aqui em Binah de Keter, eu tenho 10 subsefirotes ali. Isso vão até 70 mil mundos que foi criado pelo Eterno. Muito bem. Então, dentro dessa percepção, nós estamos falando, se dentro de cada sefirote, né, a gente tem essas 10 sefirotes, o que acontece com isso? A gente compreende, então, a formação, não é, dessas sefirotes. E aqui, né, como 10 das sefirotes, por sua vez, compreende 10 subsefirotes, indicam Malhut, ascende a Binah. Então, a questão é que, sempre que eu tenho essas 10 sefirotes, em qualquer lugar, em qualquer das sefirotes, então eu tenho, como eu posso colocar aqui eu vou ter que subir de um lugar ao outro. Eu tenho que subir de uma sefirote inferior para uma sefirote superior. Tá vendo? Então, em todas as sefirotes, eu vou ter que sempre começar a minha caminhada aqui por Malhut. E Malhut eu vou ter que subir todas essas 6 sefirotes, né? Começo aqui de Malhut até chegar em Binah, seja em qualquer um dos estágios. Então, dentro de cada uma dessas, eu vou começar essa caminhada, né? Então, a caminhada sempre vai ser a Binah daquele local. Se eu estou em Malhut, todos nós começamos aqui de Malhut, estamos no nível de Malhut, eu começo a minha subida a partir de Malhut, e assim eu vou subindo para Yesod de Malhut, hoje de Malhut, Netzah de Malhut, Tiferet de Malhut, aqui eu estou em Gevurah de Malhut, Hesed de Malhut, e chego até Binah de Malhut. A partir desse momento, então, eu tenho o próximo passo, que é chegar aqui em Keter de Malhut, e na verdade, eu já passo para Yesod de Malhut, perdão, eu já passo para a próxima Sefirah, que vai ser exatamente a Malhut de Zerampim. Aí, quando eu chego na Malhut de Zerampim, eu vou de novo fazendo o mesmo caminho e assim sucessivamente.
Quanto mais eu consertar a minha sensibilidade, quanto mais eu conserto a minha parte interna, mais eu avanço para esses mundos. Também não é nada fácil. A gente não vai dizer que é simples, porque não é simples, exige-se dedicação e ajuda do Eterno. Sem a ajuda do Eterno, a gente não consegue chegar a esse nível. Então, cada um sinal, cada uma dessas subidas espirituais, elas vão representar uma linha. Então, essa linha, ela vai ser dessa forma como a gente vê. Veja, cada uma dessas linhas são a subida dentro de um nível. Eu tenho a primeira linha, essa primeira linha está aqui no meu mundo. Na próxima linha, eu vou ter outra linha aqui nesse mundo, e assim sucessivamente. Muito bem. E cada uma dessas questões significa um parsa, né, em uma sefirá, ou restrição imposta à disseminação da luz, que é Galgata Enai. Então, Galgata Enai, a gente já sabe que é Keter e Rohimã. Então, há uma disseminação da luz dali que subsiste em cada sefirá acima do parsa. São chamadas linhas diretas. A gente lembra que parsa é aquela divisão que existe e protege, né, as forças puras, apesar das forças puras mandarem luz para os inferiores, ela protege essas forças puras de estarem chegando ou serem absorvidas pelas forças impuras. O que são as forças impuras? Os desejos egoístas. Todo e qualquer desejo egoísta, como a gente vai ver, são forças impuras que estão dentro de todos os seres humanos. Então, aqui eu tenho uma divisão que a gente chama de passe, e a luz não passa desse sistema para o próximo sistema, porque se a pessoa não tiver configurada para receber, ela não consegue. Seria como, mais ou menos, como você ligar aí um aparelho de 110 no 220 e vice-versa. Não vai, não tem como passar energia. Acho que até eu fiz uma comparação até um pouco diferente. Na verdade, não passa nada, não passa luz lá de cima, não passa aqui para baixo. Então, essa Galgata Enai, que subsiste em cada sefirá, quer dizer, se eu tenho Galgata Enai aqui em Malhut, eu vou ter também em Zerampim. Só que o de Zerampim, ele não é igual ao de Malhut, ele é mais elevado. Assim como o de Biná vai ser mais elevado, e é onde nós vamos chegar. Daqui para cima já fica bem complicado. Então, a gente chega aqui em Biná, e cada um desses mundos, cada Galgata Enai vai ser diferenciado do nível inferior. Então, assim, como cada sefirote acima do passa são chamados de linha direta, pois a luz nele, né, o Malhut, que se eleva até Biná em cada sefirá, cria uma linha esquerda. Então, veja. Então, nesse momento, eu já tenho uma linha esquerda sendo criada por causa dessa luz. E elas são... perdão, vamos voltar aqui. São chamadas linhas direitas. São chamadas linhas direitas e não esquerdas. São chamadas linhas direitas. Então, vamos repetir. Ó. O sinal, né, essa linha, em cada passo particular em uma sefirá, é restrição imposta à disseminação da luz de GE, é Galgata Enai, que subsiste em cada sefirote acima do passo. São chamados de linhas direitas, pois a luz neles, Malhut, que se eleva a Biná, em cada sefirá, cria a linha esquerda. Então, como eles são a linha direita, a luz que vai subir vão formar a linha esquerda. A gente já tem aí duas linhas. E com sua restrição à recepção da luz, o Zivug feito sobre a Malhut eleva apenas o Kelim Kahab. Né? Então, a gente sabe que Kahab são Keter
Rohimá e Biná. Então, só essas 3 sefirotes vão ser elevadas nesse Zivug. Livre, sem restrições, permite que a luz de Hassadim brilhe no Galgata Enai. E essa recepção da luz nós chamamos de linha do meio. A gente começa a perceber, então, que a árvore sefirótica ela não funciona para qualquer pessoa. Ela funciona para aqueles que realmente buscam entender esse sistema e avançar nesse sistema. Aí sim ele começa a ter essas percepções e desenhar essa árvore sefirótica, que apesar de ser pessoal, ela também liga a pessoa que está construindo a um todo. Aqueles que não construíram uma árvore sefirótica, elas nem sabem da existência dessas tensões espirituais, justamente porque esse parsa aqui, né, primeiro a gente sabe que a gente viu que em Malhut de Malhut, quando há o desejo egoísta de receber para si mesmo, Malhut ele fica meio que totalmente distante ali da conexão. Ele fica só com desejos egoístas desse mundo. A pessoa pode ter uma vida boa, pode ter um monte de coisa, pode ser até um hiper super religioso, como a gente vai compreender futuramente, mas ele não está ligado aos mundos superiores. Ele está ligado exatamente àqueles desejos que prendem ele nesse mundo. Então, com essa luz de Hassadim, Ger, né, que é Galgatenai, é chamado de lado do meio. Cabe aqui esclarecer que está escrito no Zohar, existem 10 sefirotes, Keter, Rohimá, Biná, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Yesod e Malhut. Contudo, na realidade, há apenas 5 delas, como a gente está vendo ali. São Keter, Rohimá, Biná, Tiferet e Malhut. Isso porque Tiferet, no caso, essa aqui que é chamada de Zerampim, que a gente representa com Z maiúsculo e A maiúsculo, na verdade, ela vai representar Tiferet. Ou seja, esse sistema que é chamado de Zerampim, né, já não é aqui no mundo de Malhut, a pessoa já avançou, ela já está compreendendo como funciona a Torá. Então, nesse caso aqui, ela vai estar, então, tendo que esse sistema aqui de cima, ele todo é Tiferet. Então, esse sistema aqui que eu conheço como Zerampim, ele se torna Tiferet. E que vai ser chamado de Zerampim, como eu falei. Consiste em 6 sefirotes de Hesed e Yesod. Então, a gente pegou essa árvore original aqui, que é um todo, e a gente dividiu ela por partes, tá vendo? Malhut, Zerampim, que são as 6 sefirotes, Biná, que é a sefirote onde a gente deseja chegar, Rohimá, que é essa sefirote, e Keter. É assim que é dividido. Dentro desse sistema, então, que vai consistir de 6 sefirotes, de Hesed e Yesod, há 5 sefirotes existem dentro dela: Carrabe, Zerampim e Malhut. Eles criam um par sufim chamado Airampim, Ava Veima. Então, vamos prestar atenção. Zeirampim é quando eu conto as 7 sefirotes. Esse sistema é criado. O Aba é Adã e Ima é Biná. Então, quando a gente está falando de Adã e Rava, dentro do sistema da Torá, a gente não está falando desse sistema propriamente dito do homem e da mulher, mas de um sistema espiritual. Então, assim, dentro desse sistema, é chamado de Arampim, Aba Veima, e Zerampim e Núquiva, né, de Zon, de Keter, chama-se exatamente Airampim. O que acontece aqui? A gente tem agora Keter, tá vendo? Então, aqui em Keter, a gente tem um sistema chamado Zon. Esse sistema aqui dentro, que pode ser descrito como tudo que a gente falou dentro de cada sefirote, ele vai ter um sistema chamado Zon, né? E esse sistema chamado Zon, né, analogamente vai ser Rohimá e Biná,
são chamados de Ave e Zerampim. Então, veja, a gente tem Rohimá e Biná, e a gente vai ter o Ave, que é chamado aqui de Zerampim, ou seja, todo esse sistema aqui dentro, que vai ser chamado de Zerampim, e vai ser a representação de Tiferet. Então, como a gente viu anteriormente, aqui dentro de Keter, a gente tem essa situação, e aqui eu tenho nessas 6 sefirotes Tiferet. Lá do mundo superior, onde ninguém chega. Isso é uma construção, e a gente vê que a gente não tem vários planetas, né? Sol no nosso sistema, mas a gente tem aqui no nosso sistema só um Sol. Mas essa configuração, aí a gente já está dentro de um nível espiritual, porque a questão é que esse Sol nasce para você, se você está imbuído dentro dessa questão desse Sol, e como ele vai existir dentro dos mundos espirituais. Então, esse Sol, que representa essas 6 sefirotes aqui no nosso caso, né? E Malhut se chama um Zoom. Então, aqui dentro de Keter, todo esse sistema, Rohimá, Biná, e também as 6 sefirotes, que são chamadas de Tiferet, e Malhut se chamam Zoom. Então, Rohimá, Biná são chamados de Ave, perdão, e Zerampim, Tiferet e Malhut são chamados de Zoom. Então, aqui em cima é chamado de Ave, e aqui daqui para baixo, juntando Tiferet com Malhut, é chamado de Zoom. Então, toda vez que eu ver numa linguagem cabalística a palavra Zon, eu sei que não está falando de outro mundo, senão esse mundo lá de cima. É lógico que se eu tenho esse mundo lá em cima, eu também vou ter mundos aqui embaixo, porque em todo lugar eu tenho Keter, eu tenho binário e Keter. Nesse caso, o Zohar está trazendo a explicação desse sistema mais elevado. Veja, dentro de Keter, o Zoom de Keter é descrito no Zohar como a construção da gente está querendo trazer essas 3 linhas para correção. Então, a essência sobre os 7 dias da criação está no Parsufim Zerampim e no Ukiva do mundo de Atzilut, que consistem de 7 sefirotes. Então, veja, quando a gente está falando dos 7 dias da criação, a gente está falando lá de Keter e da criação dessas 7 sefirotes e dessa formação aqui, o que destoa um pouco com a realidade que as pessoas acham sobre o Shabat. Não tem nada a ver com esse Shabat que é falado por aí. Então, é uma coisa mais universal, mais imbuída dentro da criação das almas. Esse sistema está preocupado, foi criado pelo Eterno para que as pessoas pudessem vir para esse mundo, para que elas pudessem entrar, e cada um nasceria da forma que tinha que nascer para começar o concerto da sua alma, né? Então, a essência dos 7 dias da criação está no Parsufim de Zerampim e Núquiva do mundo de Atzilut, que contém 7 sefirotes, que vão ser Hesed, Gevurah, Tiferet, então é HGT, que é Hesed, Gevurah e Tiferet, Netzahod, Yesod e Malhut. Então, a gente vai ter aqui envolvido esses 7 dias da criação, que está lá em Keter, que são chamados de os 7 dias da criação. Vejam, o Zohar não falou de maneira nenhuma de 7 dias, mas ele falou da criação de tudo e de 7 estágios dentro da espiritualidade da Torá. Mas não tem mesmo absolutamente nada a ver com 7 dias como nós conhecemos. Isso é uma falta de entendimento que não tinha os sábios cabalistas. Então, como a gente conversou ontem, houve um disfarçar ali, um guardar das coisas dentro desse sistema, porque senão o sistema de Edom destruiria tudo isso.
E a gente vai compreender esse sistema de Edom aí dentro da Torá, porque fala-se dele, assim também como se fala do sistema de Ismael. Com isso, o Rabino Riziki iniciou sua explicação de Núqueva do mundo de Atzilut, esclarecendo o nascimento de Zon a partir de Ima, ou seja, Biná, que se chama Eloquim. E é por isso que ele começou sua explicação com uma rosa, né? Ou seja, a gente já falou da rosa das 13 pétalas, né? Partes vermelhas, partes brancas. E Anuki vai dizer Ampim com a conclusão total de seu desenvolvimento. Anuki vai dizer Ampim denomina o Knesset Israel, a Assembleia de Israel, pois a Nukva consiste de todas as almas chamadas Israel. Por isso diz que uma rosa no Knesset Israel. Quer dizer, todas as almas que foram geradas aqui, de todos os seres humanos que está no Malhut aqui, eles são chamados de Knesset Israel. Todas as almas estão aqui para retificação. Se eu imagino que o Eterno, ele não, que ele tem pessoas especiais, escolhidas, então quer dizer que ele fez algumas almas somente para brincar e destruir. Não é assim que funciona. Ele fez todas as almas para que essas almas, dentro do seu nível, né, ela possa fazer a evolução que ela tem que fazer. É lógico que a gente compreende que tem almas que não tem que fazer uma evolução e não está no processo dela, por exemplo, no nível que alguns alunos estão hoje, não vai querer comparar com a pessoa que está no cristianismo e até mesmo com a pessoa que está no judaísmo. Não dá para comparar, é uma outra elevação de alma e a pessoa vai sentindo isso. E não é de uma forma arrogante, ela vai sentindo que realmente ela está dando um pulo dentro do seu consciente, do seu entendimento, e está dando um pulo para esse mundo espiritual. Nesse momento, ela começa, então, a subir para esse mundo superior e ela se torna Knesset Israel. Então, vai haver dois estados de uma rosa em Malhut. O mais baixo, que é o inicial, que é chamado de pequeno Katinut, e é a luz de Nef. A gente sabe também que a gente vai dividir aqui essa nossa Sefirot em alguns níveis. O primeiro é chamado Nef, que é a alma animal, que é geralmente a alma que dá vida para o corpo, e essa alma ela fica debaixo da terra com a pessoa. Então ela fica apagada e não tem como ela ressuscitar se ela não criar ligação com os mundos superiores. Então, veja, Urua, que é o segundo nível. Me chamar. Esses últimos dois níveis, eles não estão dentro do corpo, eles são externos. Então, Hayá e Eridá, geralmente nunca se liga a essas partes da alma e também depende de quem vai se ligar a esses dois níveis de alma. Que por quê? Porque muitas vezes Deus não deixa a pessoa chegar até esse nível, porque senão ela estragaria essa parte da alma dela e aí ela não conseguiria, não teria mais como ter reencarnação e ela consertar, ela teria estragado totalmente os outros níveis superiores da alma. São esses níveis que têm mais dificuldades, eles são menos ligados a esse mundo, eles são mais ligados ao mundo espiritual. Então, nesse estado de pequenez, ele é quando ele, Malhut, consiste apenas da Sefirah Keter, repleta com a luz de Nefesh. Então, essa Sefirah Keter, não é, dentro, pode ser no nosso mundo, pode ser no mundo superior, ela vai estar cheia da luz, somente da luz de Nefesh, tá vendo? E essa luz de Nefesh, ela vai, então, trazer um estado de Katinut para o ser humano. Enquanto as suas 9 outras Sefirot são as que desceram do mundo de Atzilut para o mundo de Briá. O mundo de Briá, ele é esse mundo que nós
chamamos de mundo da criação, perdão, aqui em Biná. Então, nós temos que Keter, Rohimá e Biná, que é Briá, o mundo da criação dos desejos, das almas. E aí, então, eles desceram do mundo de Atzilut. Qual é o mundo de Atzilut? Esses dois mundos aqui, ó. Esses dois mundos que a gente tem aqui na nossa árvore sefirótica, eles são chamados de mundo de Atzilut. Então, a gente sabe que esses dois mundos aqui, ó, são Atzilut, e tudo vai descer daqui de cima. Ele envolve 2 níveis de alma, que são os níveis de Hayá e Eridá. Eles vão criar para Biná. Então, veja aqui, vamos botar o nome do mundo para vocês entenderem. Então, aqui de Atzilut, que são essas 2 sefirotes, ele vem para o mundo de Beriá, de Briá. Pode ser falado Beriá também. Ele vem para o mundo de Beriá, ou Briá. E chegando nesse mundo, então, né, o outro estado de Núpia é maduro, grande e completo. Ele se chama Gadlut, quando suas 9 sefirotes vão ascender ao mundo de Briá e de volta ao mundo de Atzilut. E então completam todas as 10 sefirotes. Então, esse Zivug vai ser feito, né? O Zivug ele começa a ser feito de baixo para cima, como a gente vai ver. Então, ele sobe, ele vai preencher as 9 sefirotes, aí ele consegue, então, chegar ao próximo estágio, né? Com isso, então, é igualado ao seu esposo e ascende junto com ele até a ave, e o reveste, isso recebe luz, ele começa a receber a luz. Se ele não entra em doação, como a gente vai ver, qualquer ser humano que tenha qualquer poder, qualquer coisa, se não entra em doação, não chega ao eterno. Ainda que as forças caiam, ainda que ele tenha contato com os anjos, ainda que possa acontecer um monte de coisas, tudo está na lei da recepção. Então, não faz barulho nos céus e a alma da pessoa não é ligada a esse sistema. Ve'areinu, ve'areinu, bevini